Durante muitos anos, junto com uma multidão de testemunhas, compreendendo também homens brancos. Por minha conta, acrescento que, certamente, não é possível tentar explicar esse fenômeno de pasmar realizado pelo feiticeiro, reduzido a um rígido invólucro que pula em cima de um quadrado de pregos aguçados, parando exatamente no apertado espaço vazio existente no centro, e não menos o outro fenômeno no qual se vê despojado, num átimo, das duas cobertas em que estava envolvido, e firmemente amarrado. Sendo as coisas assim, não haverá como negar a autenticidade dos fatos, mas as induções a favor, e as testemunhas apresentadas, parecem ótimas e não o permitem. Pelo que vem à mente o aforismo do naturalista Russell Wallace, todas as vezes que os homens de ciência negaram os fatos positivamente corretos, estiveram sempre errados. O que induz a serem prudentes antes de negar os fenômenos expostos. Por outro lado, quem tivesse assistido, como escritor, concretizarem-se, à plena luz, 6 formas materializadas, a íntima delas com uma forma feminina que carregava nos braços uma criança em tenra idade, e que a beijou 3 vezes na testa, quando se assistiu um milagre semelhante, ocorrido com a mediunidade de Eusapia Paladino, numa residência particular, na presença do professor Enrico Morselli e do Dr. Giuseppe Venzano. Os outros fenômenos, embora de espantar, como os referidos pelo índio Longlance, parecem manifestações muito menos prodigiosas. 1. Não será inútil acrescentar que o professor Morselli dedicou 60 páginas do seu livro Psicologia e Espiritismo para o relato e análise da memorável sessão da qual se trata. Compreende-se logo que ele se esforça para explicar tudo com a hipótese ideoplástica e relativas formas do pensamento materializado. O que pode pelo menos parecer verossímil para as primeiras 4 formas que se manifestaram, John King e Katia King, e não é mais verossímil para a forma feminina levando nos braços uma criança de tenra idade, visto que Eusapia nada sabia sobre os antecedentes familiares da senhora Avelino, em cuja casa houve a sessão, enquanto que a senhora em questão reconheceu naquela forma materializada a própria mãe e a própria criança morta em idade muito tenra. Ora, o professor Morselli narrou lealmente tudo o que se viu, sem suprimir nada e nada diminuiu, mas não alude inteiramente ao que disse a senhora Avelino. O que se pode desculpar, observando que por efeito das suas convicções científicas de positivista materialista irredutível, não impede de haver tomar em consideração as declarações da senhora em questão. É verdade, apesar disso, que se as considerações expostas predispõem a acolher essas manifestações na sua qualidade de fatos, elas, porém, não concedem a faculdade de explicá-las e interpretá-las. O feiticeiro médico atribuiu o primeiro fenômeno à intervenção de espíritos coadjutores, e o outro fenômeno, ocorrido no fim da sessão, à intervenção de espíritos malfazejos. Será, ou não será? Não me pronuncio e passo adiante, visto como não há nada melhor para se deixar de dar uma explicação. E é melhor que me detenha para comentar ligeiramente o fenômeno das vozes diretas, em razão de que tudo concorre para demonstrar que resultavam ser positivamente elas mesmas, visto que pareceria ridículo mencionar o fato do ventriloquismo nas condições em que se realizaram. Os ventrílocos não urram nem gritam porque, para fazê-lo, deveriam valer-se da própria laringe, a plenos pulmões, dissipando com isso a ilusão que desejavam criar. Como, todavia, eles não conversam nunca com os espectadores, isto por uma boa razão de que se exercitaram muito tempo para proferirem algumas palavras e frases dialogadas naquela circunstância, ser-lhes impossível improvisar uma conversação com um dificílimo truque da sua profissão. Dir-se-ia que aqueles que propugnavam a hipótese do ventriloquismo, ignoravam no que consistia essa representação ilusória. Os ventrílocos não falam com o ventre, bem outra coisa. Falam com a laringe, mas com a boca fechada. É nisso que consiste a habilidade dos profissionais do gênero que, ao mesmo tempo, com mímica sugestiva, desviam a atenção dos espectadores, levando-os a olhar e localizar a voz sufocada e cavernosa ouvida num dado ângulo da sala. Trata-se, porém, sempre de vozes muito fracas e reprimidas, apenas compreensíveis, porque são pronunciadas com os lábios fechados. Perguntar-se como jamais uma tal exibição possa se comparar com o pandemônio de diversas vozes que conversam e urram medrosamente no alto da grande tenda. De um outro ponto de vista, é de se notar a circunstância dos espíritos amigos que, exprimindo-se na língua do país, usavam palavras antiquadas, que somente os velhos da tribo compreendiam. Isso tenderia a demonstrar que se tratava efetivamente da intervenção dos defuntos que viveram no país muitos anos atrás,
e que se exprimiam na linguagem do seu tempo antigo. Também no caso que se segue, o fenômeno da voz direta realiza-se de modo muito complexo para eliminar qualquer dúvida acerca dessa genuína natureza do fenômeno. O caso é bastante antigo, porque aconteceu em 1845, época em que os maoris da Nova Zelândia não estavam ainda convertidos ao cristianismo. Mas isso não tira em nada o valor intrínseco do fato. Pelo contrário, quando se pensar que, se naquela época o espiritismo não tinha ainda nascido, essa relativa antiguidade concorre para torná-lo muito mais interessante. O episódio está contido no livro publicado em 1863, em Auckland, e republicado em 1893, pela casa editora Richards Bentley Anderson, de Londres. Livro intitulado Antiga Nova Zelândia descrita por um Pakeha Maori, que quer dizer, por um homem branco que viveu muito tempo entre os maoris. O livro é interessante e também odiernamente muito lido na Nova Zelândia, onde é considerado um clássico, porque retrata os costumes dos indígenas. Pakeha Maori, autor do livro, era um magistrado que tinha vivido durante anos no meio dos maori, adotando seus costumes, com o intuito de estudar a psicologia e as crenças. No capítulo X, págs. 159 a 165, do livro, lê-se o seguinte episódio: um jovem chefe, que era amado e muito respeitado na sua tribo, morreu numa batalha, e a pedido de muitos parentes e amigos seus, Tonga, o sacerdote, tinha prometido evocar, numa certa tarde, o espírito dele, a fim de que todos pudessem falar-lhe e dirigir-lhe as perguntas que desejassem. O jovem chefe tinha sido um grande amigo meu. Pelo que, um dia antes do evento, seus parentes mandaram avisar-me de que se me oferecia a oportunidade de conversar ainda uma vez com meu grande amigo. Eu estava muito pouco propenso a tomar parte numa semelhante comédia ultrajante, mas venceu-me a curiosidade e resolvi assistir. Devo antecipar que o jovem chefe morto era muito inteligente e civilizado com respeito ao seu povo. Ele, por exemplo, foi o primeiro que aprendeu a ler e escrever. Entre as muitas coisas por ele feitas, contrariamente aos costumes do seu povo, pode-se salientar que ele tinha um registro de nascimentos e de mortes havidas na sua tribo, e também um diário no qual anotava os eventos importantes ocorridos no seu povo. Ora, esses documentos foram perdidos e embora os parentes houvessem investigado por toda parte, não conseguiram encontrá-los. A perda era considerada grave porque os documentos tinham importância para a tribo, sem contar que os parentes desejavam conservá-los também a título de sagrada recordação. No dia seguinte, à hora indicada da tarde, me dirigi à reunião na grande cabana que servia de local de reuniões para toda a tribo. Lá encontrei todos os parentes e amigos do defunto. Começava a arrepender-me de ter comparecido porque sabia que se involuntariamente eu deixasse transparecer qualquer indício da minha incredulidade, ofenderia profundamente os sentimentos dos meus bons amigos indígenas. De qualquer modo, embora essas fossem as minhas condições de espírito, vi ao meu redor tanta dor sincera e profunda, combinada com uma tal fé inabalável sobre a realidade do grande acontecimento que se preparava, que quase me senti inclinado a tomar essas coisas um pouco mais a sério. Nós todos nos sentamos no chão, que era constituído de juncos entretecidos e éramos umas 30 pessoas. A porta foi fechada e assim como o fogo estava reduzido a simples carvões acesos, o ambiente parecia bem pouco iluminado pelo reflexo do fogo e o ângulo no qual o Tonga estava sentado numa perfeita obscuridade. Eu sofria com o calor opressivo. Num instante, sem nenhum aviso prévio, das trevas do ambiente surgiu uma voz que disse: "E salve, ó! Salve todos vós! Salve, ó! Salve toda a minha tribo! Meus parentes, e salve, salve! Meus amigos, e salve, salve! Meu grande amigo Pakeha, e salve, salve!" A audaciosa e bem arquitetada impostura teve pleno sucesso. As mulheres começaram a chorar copiosamente e a se desesperarem. Mas logo fizeram silêncio pelos homens que, de resto, estavam excitados como as mulheres, mas sabiam dominar-se. Notei, porém, que, ao meu lado, estavam sentados dois indígenas muito idosos que realmente não pareciam emocionados nem comovidos, embora não fossem nada incrédulos, bem ao contrário. Ouviu-se novamente a voz do espírito que disse: "Ó, amigos da minha tribo, falem-me. Ó, meus familiares, falem-me. Ó, meu Pakeha, por que não me fala?" Para dizer a verdade, não me senti inclinado a conversar com ele.
Isso de encontrar-me no meio de gente absolutamente certa de conversar com o espírito de um chefe defunto e também a novidade da estranha e impressionante cena a que assisti, tinham determinado em mim um estado de espírito pouco favorável para iniciar uma conversação dessa natureza. Além disso, repugnava-me parecer muito às claras um crente naquela impostura o qual por um estranho e contraditório sentimento impulsivo, sentia-me quase propenso a acreditar também eu. Finalmente, o irmão do chefe defunto rompeu o silêncio perguntando, como te sentes? Se estás bem no país onde te encontras. Imediatamente a voz, respondeu, estou bem e o país onde me encontro é bastante agradável. Observe uma vez por todas que a voz por nós ouvida não era totalmente aquela do Tonga, mas uma voz estranha, semelhante ao som que produz o vento quando penetra dentro do gargalho de uma ânfora. O irmão perguntou novamente, viste também os? Não me lembro dos nomes mencionados. Veio a resposta, sim, estamos todos reunidos juntos. Depois, o espírito continuou, darás ao Tonga meu mais belo porco capado e a minha espingarda de 2 canos. Com essas palavras, o Paqueia ficou profundamente desiludido, a que o irmão interveio observando, tua espingarda de 2 canos é para mim, uma natunga, e por isso não posso cedê-la. Pensei, também o irmão me parece desiludido, mas enganava-me. Ele acreditava, mas desejava conservar a espingarda que o defunto tinha usado por tanto tempo. Num minuto passou pela minha mente uma ideia, a de desmascarar a impostura, sem demonstrar abertamente minha incredulidade. Por isso, dirigi-me ao espírito, perguntando, nós não podemos encontrar teus livros. Saberás dizer onde os escondeste? Imediatamente veio a resposta, eu os escondi entre os tabucu da cabana, perto das ligações no teto, bem na altura da cabeça de quem entre na cabana. Com essas palavras, o irmão levantou-se, saindo às carreiras, e na assembleia fez-se um silêncio de túmulo. Transcorridos poucos minutos, ele voltou com o livro-caixa e o diário entre as mãos. Senti-me derrotado, mas ainda quis continuar outra vez com meu inquérito, perguntando ao espírito, o que escrevestes nestes livros? Veio a resposta, muitas coisas escrevi. Diga-me algumas delas. Qual queres que te diga? Qualquer uma. Se desejas ter alguma informação particular, diga-me qual é e te satisfarei. Mas aqui o espírito interrompeu-se bruscamente, exclamando, adeus, minha tribo. Adeus, meus parentes. Eu me vou. Um grito geral comovente de adeus ecoou na cabana. A voz do espírito respondeu ainda uma vez, adeus, mas a voz surgia de debaixo da terra. Depois ouviu-se a mesma voz gritar novamente, adeus, mas do alto da cabana. Um outro adeus lamentoso veio das trevas exteriores da noite. Depois fez-se silêncio. Permaneci um momento aturdido e atônito porque a ilusão era perfeita. O que pensar? Era um ventríloco aquele sacerdote, ou quem falava era o demônio? Quem o sabe? Os leitores terão notado que o relator e espectador dos fatos demonstrou-se um cético endurecido em todo o curso de sua narração, porquanto, pela interrogação final que ele dirigiu a si mesmo, adivinhasse como ele tinha permanecido muito mais impressionado com fatos que ele não queria dar a perceber aos leitores. De qualquer modo, tendo em conta a época em que ele escreveu, época em que o espiritismo não havia nascido, torna-se racional e inevitável que também ele, embora tivesse ouvido com os próprios ouvidos, não pudesse admitir a possibilidade da existência dos fenômenos de voz direta e das comunicações mediúnicas com os mortos. Sendo assim, não lhe era efetivamente possível aceitar os fatos senão recorrendo às duas hipóteses enunciadas na forma de dilema, ou a fraude, ou o demônio. Mas com a hipótese de fraude, mediante a faculdade de ventriloquia do Tonga, ou médium, não estaria de modo algum explicado o episódio maravilhoso do espírito que revela o esconderijo no qual tinha escondido, em vida, os seus manuscritos. Esconderijo ignorado por todas as pessoas vivas e apenas conhecido pelo morto. Resultava que das duas hipóteses referidas, só permanecia a da mítica do demônio, capaz de explicar de algum modo os fatos. Provavelmente, o relator, fervoroso cristão, tinha intimamente concluído nesse sentido. Mas nós que escrevemos, depois de quase um século do advento das pesquisas psíquicas, e que por isso sabemos sobre a exata ciência, e em base a uma documentação respeitável, sabemos que o fenômeno da voz direta existe. Como existe um grande número de casos de identificação espirítica, em que a prova melhor e inapelável, fornecida pelos defuntos comunicações para sua identificação pessoal,
consiste exatamente na revelação de particularidades ignoradas por todos os vivos, conhecidas unicamente pelo defunto e verificadas como sendo verídicas. Nós, que sabíamos tudo isso, concluiremos pelo fio da lógica, que a particularidade análoga, contida no caso descrito, basta apenas para excluir, de maneira absoluta, a hipótese da fraude, conferindo ao mesmo caso valor no exemplo magnífico de identificação espirítica conseguido entre os povos primitivos. Quanto à autenticidade objetiva do fenômeno da voz direta, observo que a modalidade múltipla de manifestação assumida pelo fenômeno, na qual a voz fez-se ouvir do alto da cabana e também de debaixo da terra, como sucede algumas vezes entre os povos civilizados, e de fora da mesma cabana, resulta em modalidades mais que suficientes para eliminarem quaisquer dúvidas a respeito. Mas, sobretudo, deve-se ter em grande conta o que se disse que, com respeito à infeliz hipótese do ventriloquismo, hipótese, nesse sentido, que é inadequada e insustentável, para se concluir que, aqueles que insistem em propugná-la, demonstram com isso ignorar em que consiste essa representação ilusória da sala de visitas, que não tem nada em comum com as vozes diretas e não pode contrapor-se a elas. Assim, por exemplo, viu-se que, no caso em exame, foram os espectadores que conversaram com a voz que surgia do alto. Ora, essa circunstância resolve o quesito, pois que, como já se disse, tornar-se impossível a um ventríloco manter uma conversação com os espectadores. Repito, a propósito, que um ventríloco, para conseguir a capacidade de exibir-se em público, deve, antecipadamente, exercitar-se com muito trabalho, para pronunciar com boca fechada uma limitada fraseologia de ocasião, e que por isso ele não pode ir muito além com as frases penosamente aprendidas, nas quais são eliminadas as palavras que contêm algumas letras do alfabeto, impossíveis de pronunciar-se com os lábios fechados. De resto, se as maravilhas do relator a respeito das vozes diretas que havia ouvido foram mais que legítimas no tempo em que as escreveu, não é mais assim odiernamente, em que se lêem em revistas psíquicas as manifestações do gênero há muito tempo mais espantosas. Basta dizer que com a célebre médium M.R.S. Urede, assiste-se algumas vezes ao espetáculo de 4 vozes diretas que conversam simultaneamente com outros tantos espectadores, exprimindo-se cada um numa língua, ou num dialeto diferente, conforme a nacionalidade dos interlocutores e dos espíritos comunicações. Outros numerosos casos de vozes diretas entre os povos primitivos e selvagens encontram-se registrados nas minhas classificações, que tratam de rápidos relatos que as revistas metapsíquicas e espíritas extraíram, resumidos de outras revistas científicas de diversa natureza. Portanto, na falta dos relatos originais, é-me forçoso renunciar a utilizá-las. De qualquer modo, tratando-se de episódios autênticos, eles concorrem para igualmente tornar válido tudo o que se disse anteriormente, que o fenômeno da voz direta torna-se relativamente frequente entre os povos selvagens, que, não possuindo linguagem escrita e não podendo entrar em relação com os defuntos com auxílio da escrita automática, psicografia, teve por consequência que no seu meio desenvolveu-se principalmente o fenômeno da voz direta, enquanto que, pela razão inversa, entre os povos civilizados desenvolveu-se principalmente a mediunidade psicográfica, muito mais fácil de obter-se. Conclusões. Com a presente classificação, havia-me proposto obter 2 finalidades. A primeira, que consistia na demonstração, ou melhor, no reconhecimento, por obra da análise comparada, de uma verdade há muito tempo conhecida, porquanto completamente discutível aquela em que os fenômenos mediúnicos ou metapsíquicos não eram uma novidade surgida do nada por obra do moderno espiritismo, mas que foram realizados em todos os tempos, e se realizam ainda no meio de todos os povos civilizados, bárbaros e selvagens. Sobretudo, havia-me proposto a demonstrar como, entre as raças primitivas e selvagens odiernas, se realizaram todas as graduações de manifestações supranormais que hoje em dia são provocadas experimentalmente e pesquisadas cientificamente entre os povos civilizados, a começar pelas manifestações prevalentemente físicas, como os movimentos de objetos sem contato, os ruídos, os estrondos, a jogada de pedras infestatórias, os aportes, objetos trazidos, e os asportes objetos enviados, os sortilégios, as levitações, as transfigurações e as materializações, e, para encerrar, como toda fenomenologia predominantemente psíquica ou inteligente, como a transmissão do pensamento, que assumiu entre os selvagens aparências impressionantes de feitiçaria experimental,
A telepatia propriamente dita, a clarividência no presente, no passado e no futuro, o desdobramento fluídico na forma humana e globular, as aparições mediúnicas entre os vivos, as aparições dos defuntos no leito de morte e depois da morte, as comunicações mediúnicas com os defuntos, sob todas as formas de manifestação notadas nos povos civilizados, como a tipologia, a clarividência, a clareaudiência, a possessão, a obsessão e a voz direta. Além do mais, com base na análise comparada dos fatos, sucedeu que as manifestações em discussão, como as que se realizavam entre os povos selvagens, além de concordarem na sua modalidade de manifestação com as que se manifestaram entre os povos civilizados, concordaram com elas admiravelmente também sob o ponto de vista dos critérios com que eram escolhidos os indivíduos destinados às funções de feiticeiro médico, de uma parte, e de médiuns da outra. Como, também, do ponto de vista dos processos empíricos com que, num e no outro campo, foi realçada a imersão das faculdades subconscientes nos sujeitos escolhidos. O que forneceu uma outra prova crucial a favor da genuinidade dos fenômenos supranormais que se realizavam entre os povos selvagens. Ao contrário, a mesma prova valia para reforçar posteriormente a genuinidade dos fenômenos análogos conseguidos entre os povos civilizados. Aconteceu que, com base na análise comparada dos fatos, dever-se-ia considerar por cientificamente demonstrada a existência de uma fenomenologia supranormal nas manifestações universais. Conclusão teoricamente importantíssima e para dever-se considerar definitivamente aceita pela ciência. Estando as coisas assim, não é o caso de se retardar em acolher as objeções pueris e ridículas, embora frequentemente ásperas e venenosas que, com ostentada jactância, cospem com argumentos os jornalistas oniscientes, coadjuvados pelos sabichões das antessalas, uns e outros, fortes e arrogantes na sua ignorância inconsciente combinada com um misoneísmo irredutível. Ignorância e misoneísmo que não impediram aos mesmos erigirem-se em juízes inapeláveis de uma causa que não conhecem. Assim, de resto, tem sempre atravessado todos os séculos, toda vez em que despontou a aurora de uma grande ideia, sob o pélago estagnante das práticas antigas humanas. Convém resignar-se ao inelutável, tanto mais que os adversários deste cunho, se algumas vezes pareceram irritantes, não são absolutamente temíveis, pois que toda verdade fundamentada nos fatos não terá nunca de temer inimigos, tem dela como aliado o tempo, aliado invencível. O segundo objetivo, a que me havia proposto com esta presente classificação, era o de fazer aparecer a imensa importância teórica implícita no grande fato acima referido. É que eu cito da imponente graduação das manifestações soprano. Mas foi sempre realizada no meio de qualquer povo, civilizado, bárbaro e selvagem, então tal fato valia sozinho para resolver os grandes quesitos filosóficos e psicológicos que examinam e consideram a gênese da crença na existência e sobrevivência da alma, da evolução da ideia de Deus e da consequente organização das religiões. É com esses conhecimentos que, na introdução do presente trabalho, eu tinha prevenidamente apontado as tentativas dos antropólogos para resolverem os grandes quesitos em exame, ressaltando toda a insuficiência das mesmas tentativas, mediante as quais os antropólogos haviam se proposto ao inverossímil objetivo de demonstrar como a crença na existência e sobrevivência da alma teve origem num complexo de observações rudimentares, tendo relação com a vida comum, observações que os povoa primitivos teriam interpretado do lado errôneo e infantil. Uma vez isso posto, ou melhor, pressuposto, era natural que os antropólogos concluíssem, declarando que a crença na sobrevivência, longe de resultar, como afirmavam os filósofos espiritualistas, numa forma de intuição universal do espírito humano, que participava da natureza dos instintos, e a moda dos instintos não podia enganar, tornava-se, pelo contrário, uma grande ilusão universal destituída de qualquer fundamento na prática. Audaciosas quanto gratuitas e absurdas conclusões, quem apressaram a rechaçar, ressaltando como as manifestações supranormais aqui consideradas demonstrassem precisamente o contrário. Vale dizer que a gênese da crença universal da existência e sobrevivência da alma, longe de ter por única origem as observações grotescamente insuficientes de que falavam os antropólogos e os sociólogos, ostentava outras soberanamente importantes e sugestivas, de ordem supranormal e absolutamente adequadas à grande tarefa de demonstrar, sob a base dos fatos, a legitimidade da mesma crença. Sucedeu que, longe de dever concluir pelo modo irracional e antifilosófico dito acima, que a humanidade tivesse sempre sido vítima,
através dos séculos, de uma grande ilusão universal, dever-se-ia reconhecer como ela, ao invés, em virtude da observação de manifestações providenciais que se realizaram no seu meio, estivesse sempre, em todos os tempos, no ponto de entrever, mais ou menos obscuramente, isso de maneira proporcional às próprias condições evolutivas, a verdade acerca dos próprios destinos do além. Somente entre todos, o antropólogo Andrew Lang, na obra intitulada The Making of Religion, havia intuído a verdade a respeito, desenvolvendo a tese por mim propugnada. Sendo que ele, preocupando-se talvez com a hostilidade misoneísta que sua tese teria indubitavelmente encontrado no consenso dos eruditos, comportou-se com excessiva prudência e tibieza, fundamentando-se quase que exclusivamente sobre a legitimidade científica dos fenômenos telepáticos e comportando-se com a máxima reserva acerca da legitimidade igualmente científica, muito mais importante, do restante da fenomenologia metapsíquica. Aconteceu que ele, não dispondo de toda eficácia na demonstração que os fatos podiam fornecer à sua tese, ela surgiu no seu livro na roupagem de uma hipótese bastante provável e sustentável, e não pela sua qualidade definitivamente aceita pela ciência. Isso sendo necessário, a título de síntese preliminar, passo a expor, de modo adequado, o pensamento dos odiernos antropólogos por mim criticados, a fim de que os leitores encontrem-se em condições de formular a respeito seu juízo independente. Tudo isso em homenagem às regras de severa imparcialidade a que deve constantemente submeter-se toda discussão científica. Assim como o ponto de vista dos antropólogos e sociólogos difere unicamente em particularidades secundárias, mas de acordo com a tese substancial propugnada, limitar-me-ei a referir o pensamento do maior antropólogo e filósofo dos tempos odiernos, Herbert Spencer, completando com a opinião de um outro antropólogo seu discípulo, que levou a tese do mestre a extremas consequências. Herbert Spencer, no primeiro volume dos seus Principes de Sociologia, pag. 168 da edição francesa, esforça-se para demonstrar com argumentação sutil, mas pouco convincente, que o selvagem que não tem nenhuma ideia de causa física, chega necessariamente a conclusões que uma sombra é um ser real, pertencente de qualquer maneira à pessoa que a projeta. Dá, assim, uma primeira noção sugestiva da existência no espírito capaz de separar-se do corpo, noção que seria fortalecida por outro fato análogo do reflexo da própria imagem na água. Ele escreve, as imagens refletidas geram uma crença confusa e talvez inconsistente, mas que, contudo, não deixa de ser uma crença, segundo a qual o indivíduo teria um duplo, comumente invisível, mas que se pode perceber levando para as margens da água e olhando nela. Pag. 173. Essa crença seria posteriormente confirmada pelo fenômeno do eco. Ele descreve, o homem primitivo nada poderia conceber sobre o que se assemelhasse a uma explicação física do eco. Que sabia ele sobre o refletir-se das ondas sonoras? Se não fosse pela ciência que transformou nossa ideia em qualquer classe social, também hoje em dia explicar-se-ia o eco, atribuindo a ação de um ser invisível. Ver pag. 174. E a mesma crença estaria mais do que reforçada pela experiência dos sonhos. Ele escreve, testemunhas observaram que uma pessoa, quando dormia, jazia em absoluto repouso. Não obstante, ela, em se despertando, lembrava-se de acontecimentos havidos durante o sono e narra-os para os outros. Lembra-se de ser levada para outro lugar, mas as testemunhas negam e este testemunho se torna válido pelo fato de que a pessoa que sonha encontra-se no mesmo lugar onde havia adormecido. Toma o partido mais simples que é o de acreditar no tempo mesmo de ter permanecido no lugar e de ter saído para longe, de possuir, isto é, duas individualidades, das quais uma pode abandonar a outra temporariamente e depois voltar. Portanto, ela mesma possui uma dupla existência como tantas outras coisas. Ver pag. 195. Finalmente, da crença na existência de um duplo, separável temporariamente do corpo, passa-se a crença de um duplo separável permanentemente. Ele descreve, da crença na ausência comum do outro eu durante o sono e de sua ausência extraordinária nos casos de síncopes, apoplexias etc., passa-se a crença da sua ausência limitada no momento da morte, quando, depois no intervalo de espera, se obrigado a renunciar à esperança de vê-lo retornar. Ver vol. 4 pag. 9. Como resultado das citações expostas,
A poderosa mentalidade de Herbert Spencer tinha intuído corretamente sobre qual devia ser a única via de pesquisa capaz de guiar praticamente para a solução do grande quesito que considerava a gênese da crença na sobrevivência da alma. Mas a deplorável circunstância de não ter lhe concedido valor à fenomenologia supranormal, que ele conhecia mas repudiou com a célebre frase que tinha resolvido no sentido negativo o quesito, com base nas considerações a priori, colocou-o na absoluta impossibilidade de alcançar a meta, constrangendo-o a contentar-se com simples induções elementares, facilmente rechaçadas e literalmente insuficientes para demonstrarem a origem da crença universal na sobrevivência da alma. De qualquer modo, como uma verdadeira homenagem, não hesitamos em reconhecer que a sumidade chamada Herbert Spencer soube tirar todo partido, que a mente humana podia aproveitar, de escassíssima mercê de fenômenos comuns que podiam oferecer um ponto qualquer de apoio à tese por ele propugnada, que era a única possível, a única legítima, mas, ao mesmo tempo, tornava-se indemonstrável sem o concurso da fenomenologia supranormal. Isso estabelecido, vou volver um olhar para as opiniões dos antropólogos extremistas, daqueles que não repontando para a faculdade lógica, mas em compensação abundando em lirismo entusiástico para a tese favorita, confundiram os voos licenciosos da fantasia com as induções científicas. Nada melhor, portanto, do que citar a opinião sobre o assunto do fisiólogo e antropólogo professor Giuseppe Sergi. Ele se acha plenamente de acordo com Herbert Spencer acerca da origem da crença em discussão, não só sobre sua consequente organização com base na mesma crença de todas as religiões. Enfim, nada é mais natural e racional, sendo que ele não pôde resistir à tentação de acrescentar alguma coisa de seu às conclusões do mestre, e falo manifestando toda sua desdenhosa repulsa para com uma crença um tanto tola embora universal. Nesses termos, ele debate assim: considero esse fenômeno ilusório da proteção como patológico, como parte mórbida da psique, análoga a um osteofito ou ao bócio, ou semelhantes, que se encontram no organismo animal em certas condições de vida. Sendo que essa excrescência do organismo psíquico é desmesuradamente aumentada e teve influência não pequena sobre todas as funções normais que são desviadas frequentemente por ela, e tem igualmente se ressentido da patologia ou do morbo excessivo. Essa excrescência psíquica, por isso, tornou-se também um órgão com funções muito ativas e muito gerais e muitas vezes também para obscurecer ou absorver a atividade dos órgãos normais com prejuízo do organismo inteiro pelos seus efeitos. Esse órgão, nascido de uma excrescência, essa função patológica de defesa é a religião, qualquer que seja a forma de suas manifestações. G. Sergi, L'origine des phénomènes psychiques, pag. 334. E em outra sua obra, ele aumenta a dose, observando, sobre a utilidade que as religiões trazem ao organismo social, e por isso deveriam darwinianamente fixar-se, direi que é semelhante à utilidade da peste e do cólera, da qual se valem os sacerdotes da divindade para manter sujeitada a humanidade. É semelhante à utilidade da ignorância sobre um eclipse solar para reduzir a obediência a um grupo de pobres selvagens. G. Sergi, Lida Generazione Humane, pag. 190. Assim é o professor Sergi. Precisa-se convir que, quem não se acha mais no campo sereno da indagação científica, mas está no do cego partidarismo antirreligioso, terá como consequência que a paixão partidária arrasta o sábio a desencaroçar uma dúzia de despropósitos que não vale a pena refutar. Com que se vem expondo sobre as opiniões dos antropólogos, parece-me ter cumprido o meu dever de relator imparcial das opiniões alheias. Ora, para todo aquele que tinha noções também elementares sobre a pesquisa psíquica, tornar-se-á fácil medir toda a espantosa deficiência das investigações antropológicas suprarreferidas, que não justificam inteiramente as conclusões que obtiveram os mesmos antropólogos. Como disse, o talento poderoso de Herbert Spencer soube tirar todo o partido possível dessas insignificantes observações de fatos, mas o talento desse grande não bastava para conferir importância demonstradora sobre fatos que não se deram. Repito, não obstante ele ter tido o grande mérito de somar para os outros pesquisadores a única e direta via que conduzia à solução do grande quesito sobre a origem da crença na sobrevivência da alma, com a consequente evolução da ideia de Deus e a lenta formação das religiões. De modo que, parece indubitável que se ele tivesse a feliz inspiração de acolher e indagar sobre a fenomenologia supranormal que vinha oferecer-se à penetração do seu talento, ele teria resolvido sozinho o grande quesito. Mas isso, provavelmente, significa exigir demais da mentalidade de um mortal, embora de um sábio,
já que a experiência ensina que a solução dos grandes quesitos científicos e filosóficos, a maneira das grandes invenções industriais, resulta constantemente na obra coletiva de um número elevado de trabalhadores do pensamento. A tarefa do gênio é a intuição fecunda das grandes ideias, o adivinhar um princípio, a criação do primeiro esboço orgânico de uma nova invenção. Depois de que, vem a vez dos trabalhadores anônimos do pensamento, aos quais é devolvida a tarefa de aperfeiçoar laboriosamente o que o gênio adivinhou, descobriu, inventou. Com o advento da nova ciência da metapsíquica, tem um êxito bastante fácil levar a remate a intuição genial de Herbert Spencer quanto à origem da crença na sobrevivência humana. Assim, poder-se-ia quase afirmar que os mesmos fatos vinham dispor-se automaticamente na categoria sua, prescrita na classificação esboçada pelo mestre. Assim sucedia que, ao lado do bom resultado, bem pouco sugestivo no sentido aqui considerado, dos sonhos comuns, vinham tomar lugar os sonhos supranormais, com seus incidentes verídicos de ordem telepática, clarividente e espirítica. Sonhos que se realizaram entre os povos selvagens e primitivos, assim como se realizam entre os odianos povos civilizados. Com a dedução praticamente muito duvidosa que a mentalidade de um pobre selvagem podia tirar da visão da própria imagem refletida na água, ou da sombra projetada do próprio corpo, vinham acrescentar-se bem outras observações congêneres, tendentes a demonstrar a existência do duplo, tais como as aparições telepáticas dos vivos e os fenômenos de bilocação e as conclusões, muito sutis para a mentalidade de um selvagem, a favor da sobrevivência, tirar as considerações de que, se um vivo que se desperta do sono, ou de uma síncope, ou de um insulto apoplético, o duplo volta, depois de haver se distanciado, então, o duplo de um defunto, que se distancia para não mais retornar, deve, pois, existir em algum lugar. A essas conclusões, antes erradas e indiretas, vinham acrescentar-se outras diretas muito mais convincentes, tais como as deduzidas da observação das aparições dos defuntos, dos fenômenos de desdobramento no leito de morte, dos casos de infestação e outras mais. Aconteceu que, desta vez, achava-se efetivamente em presença de uma solução positiva, exaustiva, definitiva, do grande mistério que envolvia a origem da crença universal na existência e sobrevivência da alma. Crença que não embaraçava unicamente o critério dos antropólogos, mas tornava-se um obstáculo insuperável para os filósofos materialistas, já que a característica da universalidade não podia explicar-se senão de dois modos, ou admitindo, com os filósofos espiritualistas, que essa crença era uma intuição do espírito humano, análoga pela natureza aos instintos e, como os instintos, infalível, ou pressupondo que a característica da universalidade tinha origem na observação de fatos especiais na manifestação universal, fatos que os povos da Terra, em todos os tempos, tinham interpretado de modo idêntico. Ora, os odianos antropólogos, tendo excluído a primeira hipótese e adotado a segunda, faliram, pois, miseravelmente, na árdua tarefa de indicar os fatos especiais que teriam tido bom resultado para orientar a humanidade inteira sobre as mesmas conclusões. Se faliram nesse objetivo, não se devia atribuir isso à deficiência de penetração intelectual e de método, mas à circunstância de haverem ignorado a existência daquela classe de fatos que tinha efetivamente conduzido os povos da Terra a conclusões unânimes. Estando as coisas nesses termos, só resta formular a respeito uma única observação concludente, que é, para qualquer um que seja versado em metapsíquica, não pode haver dúvida sobre o fato de que a solução do quesito em discussão, segundo o qual a origem da crença universal da existência e sobrevivência da alma deriva da observação igualmente universal dos fenômenos supranormais, parece uma verdade definitivamente aceita pela ciência. Como não pode haver dúvidas de que sob esse ponto de vista não se tardará a obter uma unanimidade dos consensos entre os antropólogos, os etnólogos, os sociólogos, os psicólogos e os filósofos do mundo inteiro. Bem entendido que essa unanimidade de consensos a propósito da origem da crença em exame, não significaria ainda a adesão unânime a favor da solução afirmativa do outro quesito implícito no primeiro se a crença na sobrevivência humana se torna, ou não se torna cientificamente demonstrada com base na grandeza sugestiva das provas de toda espécie, anímicas e espiríticas, que as manifestações supranormais trazem para a solução do mesmo quesito. Por minha conta, respondo que os meus 50 anos de pesquisa serviram para desentranhar o grande mistério, indagando nos seus mais recônditos mergulhos,
com os métodos científicos da análise comparada e da convergência de provas, que me conferiram o direito de afirmar, sem medo de errar, que o veredicto dos posteiros deverá pronunciar-se no sentido afirmativo. Mas, uma vez estabelecido isso, reconheço que, as lições da história, tão se deverá julgar o iminente advento do grande dia, o que de resto seria para lastimar como um mal, se ele se realizasse, já que a estabilidade funcional das instituições vigentes religiosas, com seus ritos antropomórficos, ainda é necessária para a mentalidade despreparada da massa. De modo que, uma irrupção muito repentina dos novos conceitos que provocasse ruína, determinaria também um cataclisma econômico-social. Em suma, é indispensável que a demonstração experimental e definitiva e correta sobre os destinos do ser, demonstração que se estende à soberana importância científica e filosófica, se estenda, se eleve, tornando-se moral e social, deve impor-se por uma lenta evolução, nunca pela revolução. Desse ponto de vista, convém reconhecer que os adversários de hoje completaram uma obra moderadora e retardatária absolutamente providencial. Sendo assim, também os adversários de boa fé são bem-vindos. A cada um, a própria tarefa na luta fecunda do pensamento. Tocou, por sorte, a quem escreve, militar entre essas fileiras dos precursores, tocou, por sorte, aos adversários, milharem entre as falanges dos conservadores. É bem verdade que uns e outros são igualmente indispensáveis à evolução normal e fecunda das instituições sociais. Essa é a lei. Apêndice. Notáveis intuições filosóficas e científicas entre os selvagens africanos. William B. Seabrook, já por mim várias vezes citado, é um explorador africano que penetrou e permaneceu no meio das tribos selvagens, não apenas com o propósito de descobrir novas terras, mas também com a intenção de compreender a alma ainda enigmática dos primitivos. Faz algum tempo que ele publicou seu terceiro volume sobre viagens, intitulado Jungleways, La Vie de la Jungla, que trata de explorações na floresta da África Ocidental, a milhares de quilômetros da costa, em país jamais visitado pelos brancos, embora pertencente ao domínio colonial francês, e no da República Negra da Libéria. Uma rápida experiência havia-lhe ensinado que as tribos selvagens não revelam aos brancos suas crenças religiosas e evitam fazê-los assistir às suas práticas ritualísticas e mágicas. Com o fim de vencer suas desconfianças, ele teve a ideia de ser instruído por um feiticeiro médico sobre as práticas ritualísticas em discussão, e durante as sucessivas viagens, teve a intenção de unir-se, sob todas as maneiras, ostensivamente a eles, fazendo ofertas regulares em todas as encruzilhadas encontradas nos caminhos, respeitando os sinais indicadores da proibição dos rituais de penetrar em certos caminhos, oferecendo sacrifícios aos espíritos dos progenitores, aos espíritos das árvores sagradas, aos espíritos das águas, com a consequência de que o eco dessas práticas, espalhando-se por toda parte na floresta, fê-lo ser recebido como um membro da tribo e também chamado o Homem Negro da Cara Branca. Ele escreve, esse modo de conduzir me inspirava confiança ao meu redor, e derrubava todas as barreiras que, de outra maneira, teriam permanecido impenetráveis para mim, mesmo que tivesse vivido 20 anos na floresta. Eram essas as práticas ritualísticas da tribo da floresta, e conformava-me com elas, achando-as mais do que necessárias à medida que avançava na profundeza misteriosa das mesmas. À medida, a saber, que avançava no labirinto daqueles caminhos, sentia-me mais do que nunca envolvido pelos sinais visíveis de práticas mágicas de toda espécie, começando a compreender que, no ambiente em que me encontrava, a vida era controlada por forças invisíveis, representadas pelas práticas dos rituais que eram apenas símbolos. Vpags. 22 a 23. Já na sua primeira viagem de exploração e em virtude dos métodos em discussão, nosso autor veio a recolher preciosas observações sobre os ritos e costumes ignorados pelos brancos, mas, não obstante, estava certo de que muito ainda lhe estava oculto. De modo que, na véspera da sua segunda viagem, passou-lhe pela mente uma outra boa ideia, a de persuadir uma jovem feiticeira chamada Amba, famosa em toda a tribo da floresta, a unir-se à própria comitiva, fazendo-a viajar numa cômoda maca, carregada sobre 2 estacas nos ombros dos homens. Com isso, ele chegou a compreender profundamente a psicologia dos primitivos. Assim, por exemplo, na sua primeira viagem, na qual ele alcançou a orla extrema da colônia francesa da Costa do Vorio,
floresta destruída habitada pelos selvagens Sefori. Esses íntimos haviam também acolhido e hospedado com grandes honras o homem branco que se amoldava às práticas ritualísticas da sua fé fetichista. Mas quando tinha perguntado a um chefe influente sobre fazê-lo conhecer o feiticeiro médico da sua tribo, este havia respondido com evasivas, informando que o feiticeiro encontrava-se longe, em outra aldeia. Porém, aconteceu que, mais tarde, Seabrook, tendo tido ocasião de retornar à mesma aldeia na companhia da feiticeira Amba, foi-lhe apresentado espontaneamente o feiticeiro mencionado e, então, para sua maior surpresa, haveria de conhecê-lo muito bem porque, durante sua primeira permanência naquela aldeia, o havia sempre visto ao lado do chefe. Esse incidente serviu para fornecer a Seabrook a prova manifesta de que a presença da feiticeira Amba tinha triunfado sobre as últimas desconfianças do chefe tribal. Esse chefe chamava-se Sandei e era um dos mais poderosos da floresta. 6 meses antes tinha envenenado o próprio irmão, tomando-lhe o lugar de chefe da tribo, mas agora tratava-se de favorecê-lo, honrando sua tumba, e, para esse fim, Sandei tinha chamado aos seus feiticeiros, os oradores sacros e os saltimbancos de toda a região, enquanto que ao nosso autor foi permitido tomar parte ativa nas mencionadas honrarias, ao lado da feiticeira Amba. Honrarias que se realizaram durante dias, de forma espetacular e rumorosa, com sacrifícios cruentos de animais, procissões e danças, impressionantes prodígios mágicos dos feiticeiros e um pomposo discurso de Sandei no qual exaltava a grandeza heróica do irmão envenenado. Mas isso tudo que parece psicologicamente espantoso, consiste na circunstância de que, a essas honrarias, tomava parte ativa o filho de 30 anos do chefe assassinado, que sabia dever, por sua vez, morrer envenenado, mas em data não precisada, por obra do tio. Sabia que podia fugir livremente e, pelo contrário, permanecia na tribo, resignado mas lamentavelmente triste, à espera de que seu destino se cumprisse, já que esses dramas nas sucessões dos chefes faziam parte dos costumes da tribo e sua fuga pareceria um ato de covardia indigna de um selvagem Iafori. Basta. Falemos de outra coisa. O que nessas grandiosas honrarias fúnebres pode interessar do ponto de vista metapsíquico são as práticas de magia negra, por mim já referidas e comentadas em capítulo adequado, realizadas pelos feiticeiros e que entre outras arremessaram para o ar 2 criancinhas, para depois recebê-las na ponta de 2 espadas nas quais permaneceram fincadas, e as lâminas das espadas eram vistas saindo do outro lado. Sendo que, depois de 2 horas do horrível espetáculo, as 2 criancinhas, plenamente restabelecidas e vivas, surgiram diante da cabana do homem branco, perguntando pelos presentinhos que, naturalmente, ganharam em profusão. A aldeia em que residia Sandei não era muito distante da fronteira da República Negra da Libéria, e Seabrook, considerando que essas florestas eram habitadas por selvagens que jamais tinham visto homens brancos, decidiu ir embora. De conformidade com todos, a feiticeira Amba retomou as práticas ritualísticas pela consulta dos fetiches, os quais até aquele dia tinham dado auspícios favoráveis. Mas dessa vez, pelo contrário, embora Amba tentasse, e tornasse a tentar a consulta sob forma diferente, obteve sempre respostas desfavoráveis para a projetada viagem, portanto, não se deveria entrar na Libéria. Mas assim não pensava Seabrook e malgrado as súplicas de Amba, que havia se afeiçoado ao homem branco, ele quis partir a qualquer preço. Amba lhe havia preconizado que, com base nas respostas obtidas, ele não corria risco de ser morto, mas que teria tido péssima acolhida, com prováveis tentativas criminosas em seu prejuízo e deveria voltar para trás sem explorar nada. Seabrook partiu com 10 carregadores e seu fiel bugler, o trombeteiro negro que tinha combatido em Verdun, na Grande Guerra. Amba, com os carregadores que ficaram, acampou-se na margem do rio, à espera da sua volta, contrariada e aflita pela teimosia do homem branco, malgrado os avisos antecipados dos fetiches. E os fetiches tinham vaticinado a verdade. Na primeira aldeia, foi pessimamente acolhido, e o chefe da mesma, que desta vez era um negro representante oficial do governo da República, concebeu, sem mais nada, a ideia de roubar do branco que tinha trazido consigo. Seabrook não desconfiava de nada, embora tivesse ficado irritadíssimo com a arrogante acolhida que teve de suportar. Assim não sucedeu com o trombeteiro bugler que, tendo farejado o vento inseguro, permaneceu à escuta, quando o chefe se entendia, numa outra cabana, com seu lugar-tenente negro, mostrando-lhe seus projetos.
E foi desse modo que Bugler veio saber igualmente que aquele conselheiro negro era um homem astuto e experimentado, pois que havia dito ao chefe: repito-lhe para olhar suas calças que não me agradam e sobretudo não me agradam suas botas grandes. São as botas de um comandante, de um general inglês. Não vamos nos livrar e ao senhor custará caro. Teremos certamente graves complicações. Depois dessa conversa, Bugler compreendeu que as palavras do conselheiro negro tinham produzido forte impressão sobre o outro, pelo que se deduz que nada de grave teria acontecido, salvo sua expulsão do território da República. E assim foi. No dia seguinte, bem cedo, o chefe negro ordenou a Seabrook atravessar o rio, mas não houve tentativa de rapinagem. Neste ponto, vou ressaltar que o astuto conselheiro do famigerado chefe tinha mesmo razão. As botas calçadas por Seabrook eram as botas do ordenança dos generais e do Estado-Maior inglês e Seabrook as ficou possuindo por mera combinação, porque lhes havia cedido um major inglês que deveria desfazer-se delas porque faziam-no sofrer. Ora, esse fortuito incidente, a que Seabrook devia sua salvação, não perde o valor teórico à vista do que sucedeu pouco depois porque, atravessando o rio, veio-lhe ao encontro a feiticeira Wamba com essa frase triunfal: meus fetiches o haviam predito. Depois do que, ela havia se informado cuidadosamente, e quando Seabrook mencionou o caso afortunado das botas do general que o haviam salvado de uma rapinagem e talvez do pior, a feiticeira Wamba observou prontamente que, assim como o acaso não existe, não podia tratar-se de uma coincidência fortuita, mas de um incidente anterior arranjado pelos fetiches de Seabrook, quer dizer, dos seus anjos da guarda. Aqui merece ser relatado, quase integralmente, o resumo da narração na qual nosso autor expõe de que modo os selvagens da floresta africana conciliam o fatalismo com o livre-arbítrio. Ele pondera: quando mencionei o incidente das botas, Wamba ficou agitada, parou de me reprovar, e fez-me repetir tudo quanto havia dito. Pelo que parece, aquele incidente tinha para ela um outro significado bem diferente daquele que tinha para mim. Eu considerava uma coincidência fortuita e nada mais, mas Wamba observou que o acaso não existe e explicou que, quando, há uns 5 anos ou tanto, ocorreu-me adquirir as botas, o acontecimento estava reservado para a precisa finalidade a que devia servir no episódio realizado na Libéria, episódio já existente em potencial no meu destino. Em outros termos, adquirindo as botas eu teria obedecido inconscientemente à voz interior do meu fetiche, o anjo da guarda e, com isso as botas tornaram-se gris, amuletos, os quais continham, em embrião, o controle de um acontecimento futuro. Toda essa argumentação poderia interpretar-se como uma forma de cruel fatalismo, mas assim não é. Wamba, pelo contrário, sustenta que os acontecimentos futuros, se bem que previsíveis, tornam-se, até certo ponto, suscetíveis de controle. Este seria o verdadeiro escopo pelo qual se consultam os fetiches, já que, por obra dos mesmos, tornar-se-ia possível decifrar e controlar os eventos futuros. Em suma, para a feiticeira Wamba, nosso fado, embora escrito em alguma parte, não se projeta no futuro à moda de uma linha reta, porém, à moda de muitas linhas retas que se difundem em leque, e que podem variar ao infinito. Ela procurou fazer-me compreender esse conceito filosófico, até mesmo abstruso, a respeito do destino formado por leques, recorrendo à seguinte engenhosa analogia: acho-me perdida numa floresta imensa e desconhecida, na qual se me apresentam tantas direções a tomar quantos os pontos que estão num círculo e nada sei sobre o que me espera, em qualquer direção em que me voltasse, para qualquer uma delas, mas, em quaisquer dessas direções, existe um destino pré-estabelecido que me espera. Em qualquer uma delas já está fixado o que me deverá acontecer, no sentido de que, tudo o que me aconteça, já existe em todas as direções, e que depois torna-se inevitável para mim. Não obstante, há o fato de que meu destino variará enormemente na razão da direção que tomarei. Assim, por exemplo, se me encaminho para uma primeira vereda, encontrarei uma árvore na qual colherei frutos saborosos e nutritivos. Se me dirijo a uma segunda vereda, esperar-me-á a emboscada de uma pantera que me despedaçará. Se me dirigir a um terceiro caminho, toparei com uma límpida nascente que me dessedentará. Se me volto para uma quarta via, caio numa armadilha de elefantes e morrerei ferida numa selva de varas aguçadas. Se preferir um quinto caminho, encontrar-me-ei numa tribo amiga que me culminará de atenções hospitaleiras. Todos esses eventos estão igualmente fixados no meu futuro, assim como se fossem escritos sobre as varetas de um leque, todas são verdadeiras em potencial. Mas também é verdade que,
Nessa floresta da vida humana, não existem processos de lógica capazes de revelar qual seja o caminho melhor para o qual se caminhe. Deveremos dirigir-nos para a direita ou esquerda? Assim como do nascimento à morte, estamos em contínuo movimento para qualquer direção e que, se também permanecêssemos firmes, determinaríamos com isso uma forma especial de direção na vida, pois sucede que numa existência humana não possam dar-se incidentes a tal ponto insignificantes e nulos para resultarem falhos de ações potenciais com respeito à orientação do nosso futuro. Portanto, também as botas do general, calçadas por Seabrook, tinham assumido um valor de primeira ordem na retificação do seu futuro, pois tinham desmanchado para o seu chefe uma perigosa aventura. O relator comenta assim: ora, é por isso que os negros primitivos consultam os seus fetiches e imaginam encantamentos e fabricam grigris para protegerem-se do labirinto dos acontecimentos, todos igualmente possíveis, fixados no seu futuro. Acontece que, quando também nós, povos civilizados, não depositamos fé nenhuma nos seus métodos, deveremos, entretanto, reconhecer como, com base nas elucidações expostas, se chega a compreender por que razão, para com as coisas sérias, os selvagens africanos julgam indispensável tentar alguma coisa para guiarem-se na vida. Muitos de nós, em circunstâncias semelhantes, providenciaríamos fazendo uma cruz com ambas as mãos cruzadas ou jogando para o ar uma moeda, cara ou coroa. Ver Pag. 79. Por minha conta, ressalto que o resumo exposto apresenta um valor etnológico, psicológico, filosófico notabilíssimo, e isso quando demonstra que, sob os símbolos aparentemente absurdos com os quais os povos primitivos concretizam seu pensamento nas práticas ritualísticas místico-religiosas, esboçam-se intuições filosóficas idênticas às concepções mais elevadas a que chegaram os grandes pensadores nos povos civilizados. Em outros resumos, que citarei mais adiante, essas intuições guardam a concepção panteísta espiritualista do universo nas raças primitivas e não só suas concepções moderníssimas sobre a realidade constitucional da matéria e como já supra-referido, a mesma intuição contém o perturbador quesito filosófico da existência de um fatalismo aparentemente inconciliável com o postulado filosófico religioso do livre-arbítrio. A feiticeira Wamba, como se viu, resolveu a dura perplexidade em debate sobre o modo de conciliar o fatalismo com o livre-arbítrio, do mesmo modo pela qual tinha resolvido nas duas monografias dedicadas aos fenômenos da clarividência no futuro em que conclui com a fórmula: nem livre-arbítrio nem fatalismo absolutos governam a existência encarnada do espírito, mas a liberdade condicionada. Note-se bem que, se eu, pela primeira vez, cheguei a demonstrar como essa fórmula metafísica não nova com que se podia resolver o perturbador quesito, era suscetível de ser demonstrada experimentalmente sob a base de fatos consistentes em episódios premonitórios, dos quais essa verdade surgia manifesta e indubitável. Desses episódios, naturalmente raros, citei 6, mas daquele dia em diante continuei a coligir e agora poderei acrescentar uma dúzia. O capítulo da minha monografia no qual os tinha reunido e comentado leva o título Premonizione in cui se rileva um elemento de variabilidade teoricamente importante. Ora, esse elemento de variabilidade corresponde exatamente ao que tentava demonstrar a feiticeira Wamba com seu engenhoso apólogo da floresta. A fim de que os leitores cheguem a formar um conceito claro do que afirmo, referirei num resumo a essência de um dos casos a que me reportei. O coronel Penton Pauley devia dirigir-se para uma reunião eleitoral com o general W, encontrando-se por acaso com Mrs. Mortag, filha de um outro general, clarividente e notabilíssima. Ela vaticinou: se dirigir com o general à reunião, será morto num desastre de automóvel. Mas se desistir, então receberá logo uma ambicionada honraria. O coronel Pauley decidiu-se igualmente a ir à convenção porque tinha prometido ao general, mas um outro acontecimento vaticinado pela mesma clarividente tendo-se realizado na mesma noite, teve por efeito impressionar o coronel que se absteve de ir à convenção. No dia seguinte, descobriram um automóvel tombado num campo e o cadáver do general dentro do mesmo. Não apenas isso, mas poucos dias depois, o coronel Pauley recebeu a honorificação vaticinada. Como se vê, esse duplo episódio premonitório corresponde exatamente aos diversos caminhos simbólicos do apólogo da floresta. No momento em que Anne Coronel tivesse insistido em seguir pelo primeiro caminho, teria ido ao encontro da morte, porém, como ele se absteve, seguiu desse modo o caminho simbólico no qual a honraria o esperava. Wamba, portanto, tinha razão.
As duas possibilidades de vida estavam igualmente fixadas em potencial no seu futuro, mas com um ato de livre-arbítrio, ele caminhou ao encontro de um destino melhor. Voltando ao assunto. Disse, em princípio, que o chefe Sunday tinha inventado uma desculpa quando Seabrook manifestou o desejo de conhecer o feiticeiro médico da tribo, mas que, voltando ele à mesma aldeia, em companhia da feiticeira Amba, Sunday o tinha apresentado espontaneamente, e então Seabrook havia se apercebido de vir a conhecê-lo bastante bem por tê-lo sempre visto ao lado do chefe durante sua primeira visita. E desta vez, em consequência dos bons ofícios de Amba, conseguiu que o feiticeiro médico se dignasse revelar alguma coisa de específico e satisfatório sobre a crença